Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora vamos falar de uma área relativamente nova no direito, que é o direito empresarial digital. E vai conversar conosco o Marcelo Guedes Nunes, que é graduado em Direito pela PUC, onde também é professor de Direito Comercial. Obteve os títulos de mestre e doutor, também na PUC. É diretor-presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. Também é coordenador do Observatório da Insolvência, do Observatório do Mercado de Capitais e do Observatório Societário em conjunto com a PUC e a Associação Brasileira das Companhias Abertas, Abrasca. É diretor de pesquisas do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. Eu agradeço essa entrevista antecipadamente. E, Marcelo, vamos começar com uma situação inusitada, diferente, pode ser engraçada, a respeito do trabalho nesta área. Tudo bem, Silvio? Prazer encontrá-lo aqui, agradeço o convite. Acho que engraçado, eu como advogado de contencioso, a gente tem às vezes situações curiosas, mas assim, não são muitas situações engraçadas. Normalmente a gente lida, e isso é importante deixar claro, com situações, na verdade, que implicam bastante tensão, né? Normalmente as pessoas trabalham a vida inteira para construir um negócio, construir uma empresa, e depois, quando você tem uma disputa em torno disso, é uma disputa sobre o acervo de uma vida inteira, né? Então, mas, assim, são casos muito interessantes, né? Então, um que me ocorre recente, que une essa questão do direito empresarial e do direito digital, foi um parecer e uma atuação nossa em uma ação que corre ainda no Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Deixando a tecnicalidade de lado, basicamente o que o artigo 19 diz é que os provedores de serviços, né, das plataformas, elas não são responsáveis civilmente pelo conteúdo que terceiros publicam nas plataformas, né? Esse é um assunto que está quente, principalmente quando a gente chega perto de eleição. As pessoas usam suas contas nas redes sociais para, às vezes, emitirem opiniões ou se manifestarem de uma maneira que pode, e eventualmente ofensiva à honra de outras pessoas. E a questão que está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal é se e em que medida as plataformas seriam responsáveis pelo conteúdo que os usuários da plataforma publicam ali, né? E o inusitado, o interessante desse caso é que, dada a importância da matéria, o Supremo Tribunal Federal ele organizou uma audiência pública e convidou pessoas para falarem, né? Fez basicamente convites para profissionais, professores, acadêmicos, especialistas nessas áreas, que eles fossem até o Supremo para se manifestar, né? Por conta de um parecer que a gente tinha oferecido no processo, nós fomos convidados a sustentar a nossa posição e a responder questionamentos, né? E basicamente ali o que a gente discutiu foi o impacto que o artigo 19 tinha no fluxo de processos dentro do Poder Judiciário, né? Porque você tem duas forças ali, uma de pessoas que estão realmente pleiteando indenizações legitimamente, porque se sentiram ofendidas, né? E outras que a gente chama de ações frívolas, né? A partir do momento que você determina ou define que a plataforma é responsável por tudo que se publica nela, e consequentemente você pode processar essas empresas, que são empresas muito ricas para poder se indenizar, muitas ações acabam sendo propostas menos porque a pessoa se sentiu ofendida e mais porque tem uma oportunidade ali de, talvez num acordo, obter um pagamento, né? uma remuneração em dinheiro. E aí foi, assim, para mim, foi muito interessante comparecer na frente do plenário do Supremo Tribunal Federal e apresentar o estudo, responder questionamentos dos ministros. O ministro Toffoli foi
extremamente incisivo e participativo na arguição e fez perguntas. Então, assim, para mim foi, não vou dizer que foi engraçado, porque na verdade foi um momento bastante especial, vamos dizer assim, até em certa medida tenso, porque o assunto é importante, mas, enfim, sem dúvida nenhuma uma oportunidade, assim, dentro do histórico de uma carreira, de muito valor. Assim, eu vou guardar, independentemente do resultado do processo, que não foi julgado ainda, não sei se vão me dar razão ou não, mas assim, é uma situação que eu vou sempre me lembrar. Então, você já introduziu bem o tema, mas direito empresarial digital, o que diz respeito a esta área? Assim, na faculdade, né, eu dou aula de direito comercial, né, direito empresarial e de direito digital. E eu costumo brincar com os alunos, que eu falo, às segundas-feiras à noite eu dou o curso de direito empresarial, que é a empresa do século XX, né, 19 e 20. E às terças-feiras de manhã, que tem o curso de direito digital, é a empresa do século XXI. Então, o direito empresarial digital, vamos dizer assim, são essas questões que são atinentes à vida da empresa, a atuação das empresas enquanto prestadoras de serviço, enquanto provedoras de serviços de internet, de acesso, de manipulação de dados, né? Como isso afeta a atividade delas, né? Então, essa área ela nasce pelo fato de que o direito que era puramente, vamos dizer assim, empresarial tangível até o século passado, no momento em que a gente entra na economia digital, todas as empresas se projetam para dentro desse mundo virtual. E aí, a partir daí, surgem novas questões. Uma delas é esse exemplo que eu acabei de dar do artigo 19, quer dizer, os provedores eles são responsáveis pelo conteúdo que é publicado? Sim ou não? Em que medida? Né? Essa era uma questão que não estava colocada. O que as empresas fazem? Qual a responsabilidade das empresas? Que deveres elas têm em relação aos dados dos clientes que elas manipulam? Né? Ela pode vender a base de dados? Ela pode dar um uso econômico? Ela pode dar um uso distinto do que aquele que o cliente dela, o fornecedor dos dados, assumiu que ela daria quando forneceu os dados? Né? Então, é um novo mundo que, em parte, tem certas questões empresariais que permanecem, né? E, em parte, tem novas questões que surgem pelo fato da gente estar atuando numa economia digital. Então, essa a questão. Quer dizer, é uma área que lida com a vida das empresas em razão dos desafios que a economia digital coloca. Quer dizer, ela não lida aí com a pessoa física, ou também lida? Também, né? Na verdade, a gente no fundo, a gente tem pessoas físicas e jurídicas. Então, você tem sócios, você tem a própria empresa, que é uma pessoa jurídica, né? Você tem os clientes, então você tem esse conjunto de pessoas. A questão é que as interações e a atividade dela, quando é desenvolvida no meio digital, ela gera novas questões que também têm que ser enfrentadas pelo direito, né? Então, eu acho que é dessa interação nesse novo meio que nascem essas questões. Então, vemos um caso aí de uma pessoa que teve fotos roubadas publicadas na internet, né? Isso é uma causa no direito. Você também, que é dessa área, vai trabalhar com isso também? Sim. Nesse caso específico, quer dizer, violação da intimidade, né? A gente sabe, foto é dado sensível, né? Então, você tem um tratamento todo especial, a pessoa que permitiu o vazamento de dados tem responsabilidades, né? Inclusive do ponto de vista civil reparatório, e o titular desses dados tem a legitimidade, tem interesse para pleitear a remoção desse conteúdo, a destruição desses dados, e eventualmente até legitimidade para pleitear uma indenização caso ela tenha sofrido algum dano. E aí ele age como apesar de ser digital, é uma área do direito, né? Sim, sem dúvida. Você tem direito penal, direito comercial, direito tributário nas questões do direito empresarial digital?
Sim, na verdade, assim, o direito empresarial digital, quando a sociedade migra para o meio digital, todas as questões, ou talvez a grande maioria das questões que a gente via no direito tradicional ou no direito tangível, elas se replicam. Então, hoje em dia, você tem um direito penal digital, porque você tem muitos crimes que são cometidos na internet. Então, a gente sabe, qualquer um aqui cita de cabeça golpes, enfim, e atos antijurídicos, né, hackers, invadindo contas, derrubando sistemas, divulgação de fake news, ofensa à honra. Você tem uma série de crimes que são associados a condutas que estão no meio digital. Então, você tem um direito penal digital. Né? Você tem uma série de discussões tributárias relacionadas à prestação de serviço no meio digital. Então, você tem um direito tributário digital, a gente pode dizer assim. Né? Você tem questões consumeristas, né? O consumidor, quando ele adquire os produtos dele pelas plataformas, enfim, os serviços, ele, enfim, também tem reflexos, e com direito empresarial não seria diferente, né? Que você tem também questões que são relacionadas à vida da empresa, que se projetam também para esse novo ambiente. Então, e falando agora nos cursos, onde você é professor, os cursos já estão formando as pessoas para esta área, ou ela ainda resiste no direito tradicional, como você fala? Assim, sim e não, vamos dizer assim. A gente tem, acho que a maioria dos cursos na PUC, certamente, você tem, eu sou professor de direito digital, enfim, em que, por exemplo, a gente discute o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que são deveres, né, e direitos que as empresas e as pessoas têm em relação aos seus dados pessoais, como eles são tratados, como eles são utilizados. Né? O Marco Civil da Internet também, onde se insere essa questão, por exemplo, do artigo 19, é uma tentativa também de regulamentar, enfim, como diz o nome, de demarcar, né, as relações cíveis dentro da internet, né? Ou seja, como é que elas podem ou não se comportar. E, enfim, então a gente tem marcos regulares. Agora a gente tem um projeto de lei sobre inteligência artificial que abre novos desafios também, a inteligência artificial em geral, né, e a inteligência artificial aplicada ao direito, né, que também são temas muito importantes que a gente tem que discutir na Faculdade de Direito, até porque são leis, como outras quaisquer, como o Código Civil, como é o Código Penal, o Código de Processo Civil. Mas, para além disso, eu acho que tem uma parte também que diz respeito ao mercado, por exemplo, de legal techs e de law techs, que são empresas que são constituídas normalmente por um mix em diferentes proporções de advogados com cientistas de dados, estatísticos e programadores para construir ferramentas tecnológicas para ajudar ou para complementar a prestação de serviço jurídico. Né? Então, essas empresas, essas legal techs, elas também são uma alternativa de mercado muito interessante, que, por exemplo, na época que eu me formei não existia. Então, quando eu estava lá na faculdade, a pergunta que a gente se fazia como estudantes era: você vai advogar ou vai prestar concurso? Então, quer dizer, você tinha dois caminhos, que era ou você vai para o mercado privado, monta uma banca, vai trabalhar na banca de alguém, de advocacia, ou então você presta um concurso, vira procurador, promotor, juiz, Delegado. Cartorário, delegado, exatamente. Hoje você tem uma terceira via, que são as legal techs, que elas não existiam naquela época, que é uma via de você montar uma empresa, que não existia antes, um escritório de advocacia não é, juridicamente falando, uma empresa, e você combinar esforços com outros profissionais para desenvolver serviços que são, ao mesmo tempo, tecnológicos e jurídicos. Né? Então, sei lá, vou dar uns exemplos. Você tem empresas que prestam serviço de monitoramento de andamentos processuais. Então, você se coloca no lugar de uma empresa, pega uma companhia telefônica ou um banco de varejo que tem milhares, centenas de milhares de clientes, ele tem um fluxo de processos. Ele recebe, às vezes, processos todo mês na casa do milhar. Né? Você detectar a entrada dessas ações e avisar o réu de que essa ação está sendo distribuída, né, de que ela está vindo, e que ele pode se preparar antecipadamente, né, é um serviço jurídico-tecnológico, vamos dizer assim. Né?
você ler, classificar o processo, ranquear o risco de ganho ou perda da ação, para você poder encaminhar para uma esteira de acordo ou para uma esteira de litígio, também é um serviço jurídico-tecnológico. Né? Você montar, gerenciar contratos, smart contracts ou contratos digitais, de acordo com o risco do cliente ou de acordo com o perfil do negócio que você está fazendo, você põe certas cláusulas e outras não. Então você tem plataformas, também ferramentas de gerenciamento e estruturação de contratos em larga escala. Então, hoje você tem uma série de empresas que combinam essas duas, né, do mesmo jeito que antes você tinha a venda física, agora você tem a venda digital. Né? Hoje, antes você tinha o serviço jurídico puramente tangível, físico, e agora você tem o mercado de legal tech, de law techs, que prestam um serviço semi-jurídico com uma infraestrutura tecnológica por trás. E para as empresas ou para outros escritórios de advocacia, é isso? Exatamente. E para tribunais também, né? Assim, você tem sistemas de acompanhamento de processo, você tem... mas é exatamente isso. O serviço, ele normalmente é prestado ou para departamentos jurídicos de empresas de médio, grande porte, ou para escritórios de advocacia, ou para o próprio governo. No caso de uma causa digital, numa empresa, né? Quem é que decide o lado vencedor? O judiciário. Então, você tem juízes, né, imparciais, técnicos, que são sorteados, inclusive para garantir essa imparcialidade. Né? Você não escolhe o magistrado que vai julgar a sua causa, você não direciona o processo, e que vai apreciar o seu pedido. Né? Então, as causas são direcionadas para os tribunais, normalmente para varas cíveis, né, ou eventualmente para varas penais, né, de varas criminais, se a gente estiver tratando de crimes digitais, que são os juízes já responsáveis por essas questões. Discute-se já em diversos níveis, eu já vi essa discussão em várias unidades federativas e também no CNJ, a conveniência de se criar um braço especializado da justiça para lidar com questões digitais. Né? Então, de você ter juízes, a gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem toda uma estrutura muito bem sucedida de juízes que são especializados em questões de direito empresarial. Né? Então, se você briga com um sócio seu, ou se você tem um problema num contrato que seja um contrato empresarial, essa ação ela vai ser sorteada, mas entre um grupo de juízes especializados. Então, há uma discussão em diversos tribunais sobre a conveniência de se criar varas especializadas em questões digitais, no direito digital, mas que eu saiba, ainda nenhuma foi implementada até hoje. E aí existe, como em outras áreas, a primeira instância, a segunda instância. Sim, sim. Aí você se insere dentro da estrutura tradicional do Poder Judiciário, né? Que você tem um princípio que é o da dupla jurisdição. Então, via de regra, você tem um juiz de primeira instância que julga a causa e a decisão dele, se uma das partes ficar inconformada, ou ambas, eles podem apelar para uma instância superior, onde você vai ser julgado por uma turma de 3 desembargadores. Né? E, claro que, para além disso, caso haja violação direta à lei federal, caso haja violação à Constituição, você tem os tribunais superiores em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça e o famoso Supremo Tribunal Federal. E essa pergunta foi feita porque ainda hoje, menos, mas ainda existe a ideia do jovem, né, que tudo vai para o tribunal, como os filmes americanos mostram. Né? Tudo vai para o tribunal do júri. Né? Então, qualquer discussão vai para o tribunal do júri. E as pessoas ainda entram no direito, lógico, vão aprender que não é isso, já estão. Mas existe uma argumentação oral, assim, daquela enfática que a gente vê em alguns. Existe. Né? Você fez uma no Supremo, é isso? Isso a gente faz com frequência, que funciona assim, né, Silvio? O tribunal do júri, quando a gente fala em tribunal, é um termo plurívoco, vamos dizer assim, que ele se refere a várias coisas, é importante a gente especificar.
Quando eu falo em tribunal aqui, eu estava me referindo à segunda instância, né, que você tem as varas, que a gente chama, que são os juízes de primeira instância, um juízo único, e a decisão dele é passível de uma revisão pelo tribunal, que é normalmente o Tribunal de Justiça daquele estado, por uma turma de 3 desembargadores. Então, eu me referi ao tribunal aqui como sendo a segunda instância nessa estrutura judiciária. Quando a gente fala em tribunal do júri, é uma coisa diferente, porque tanto, nesse meu exemplo, tanto o juiz como os desembargadores que vão rever a decisão do juiz são juízes profissionais. Então, o trabalho deles é fazer aquilo, é tomar, jurisdicionar, né, dizer o direito. Então, as pessoas brigam, geram disputas, apresentam sua disputa ao judiciário e o juiz é chamado para dizer quem tem razão, né? Ele é um profissional disso, ele recebe um salário, um funcionário público, na maioria das vezes concursado, que trabalha para essa estrutura. O tribunal do júri, principalmente dos filmes americanos, mas a gente também tem no Brasil, para crimes contra a vida, é quando você chama cidadãos, você sorteia pessoas comuns, com bons antecedentes e tal, e você reúne aquelas pessoas para elas tomarem a decisão, né? Nos Estados Unidos, o Tribunal do Júri, em geral, tem uma aplicação muito mais ampla do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é só para questões penais de crimes contra a vida. Todo o resto, todas as demais decisões, são julgadas por funcionários públicos, por juízes togados, de novo, né, na maioria das vezes concursados, que são pagos mensalmente para tomar essas decisões. Fazer esse trabalho. Então, então, existem momentos que existe uma argumentação oral ou vai tudo por petição, por processo escrito? É verdade, tem essa parte existe uma oralidade no processo, tá? Assim, a gente pede via petição, a gente contesta via petição documentos escritos, né? Mas com muita frequência os advogados despacham com os juízes, então a gente comparece perante o juiz e articula verbalmente os nossos argumentos. Há momentos também que o juiz convoca audiências, então você tem audiências de justificação, quando você tem uma medida urgente que você está pedindo, o advogado está pleiteando, e que o juiz quer ouvir, a gente pediu por escrito, mas o juiz ele quer ouvir e debater com os advogados a questão, então ele pode marcar uma audiência de justificação, então nós somos chamados a comparecer perante o juiz, inclusive virtualmente, então muitas dessas audiências foram para a seara do mundo digital, né, para poder argumentar verbalmente, debater. Você tem as próprias audiências, as audiências de conciliação, onde o juiz tenta fazer um acordo, ou audiências de instrução, em que ele ouve as testemunhas, ou ouve as partes, os advogados fazem perguntas, articulam também argumentos verbais, e existe também a possibilidade do juiz propor o que a gente chama de alegações finais orais. Então, quando termina o processo, ele pode, numa audiência, ou mesmo depois, ele pode propor a parte para os advogados para resumirem oralmente os argumentos que ele tem. E a oralidade, eu acho que pelo fato da comunicação via plataforma, eu acho que essa entrevista aqui é uma prova disso, ter sido muito facilitada, a impressão que eu tenho é que o processo ele está cada vez mais oral, porque você pode falar e inclusive você pode gravar, né? E depois, claro, que todo esse conteúdo é degravado, mas eu acho que a gente tem cada vez com mais frequência interações com o juiz, porque está mais barato, né? Você não precisa se deslocar, você não precisa perder tempo nem dinheiro para poder falar com o juiz. Você pode instantaneamente se conectar, despachar com ele à distância e depois já está de volta no seu escritório. Lembrando só que no Tribunal do Júri no Brasil não há aquela discussão entre os jurados para chegar num consenso, né? Eles não podem conversar, ao contrário, não podem, né, entrar em comunicação, cada um manda um papelzinho, se aceita ou não os quesitos lá recomendados e acabou, né? E aí a contagem de votos determina se a causa vai para um caminho ou para o outro, não é? Exatamente. Diferente
Eu, por acaso, assisti essa semana e fiz uma entrevista sobre podcast, um podcast sobre, chama Praia dos Ossos, que é o caso da Ângela Diniz, e eles colocam, no final, episódios, os advogados fazendo a argumentação com muita dramaticidade e representação, né, que acontece naqueles lugares. Né? Então, se uma pessoa quiser ir para essa área, você acha que tem mercado para ele atuar, que ele vai conseguir entrar? Eu acho que tem bastante mercado, é uma área que cresce. Eu acredito que, tanto no que diz respeito às legal techs, como no que diz respeito à área às áreas em geral de direito digital, elas crescem, acho que proporcionalmente ao que o próprio mercado digital cresce, que é muita coisa, né? Especificamente no lado do direito, a inteligência artificial, mais especificamente os modelos de linguagem natural, né? O Bard, Grok, GPTs, Maritaca, né, que é o brasileiro, eles, para mim, eles são um salto muito importante para poder fazer com que a tecnologia entre no mundo do advogado, porque o nosso mundo é o mundo da linguagem natural, o que a gente sabe é falar e escrever, né? E a partir do momento que você tem um equipamento que te auxilia nisso, você tem, de fato, abre-se um conjunto enorme de possibilidades de utilização. Então, eu acho que é uma área, eu não diria nem mais que é promissora, porque ela já é uma realidade, né? Mas é uma área que ela tende a crescer muito, principalmente a partir de agora, assim, de 6 meses para cá, 8 meses para cá, com a entrada com a vamos dizer assim, com a popularização dos modelos amplos de linguagem. Né? Muito bem. E já existem, para encerrar, cursos de especialização, pós-graduação nessa área específica ou não? Existem diversos. Nós mesmos, a gente tem cursos na PUC, por exemplo, nós temos cursos de verão e de inverno voltados para tecnologia e jurimetria, né, que é a parte mais matemática que roda por trás dessas ferramentas, que é a infraestrutura dessas soluções. Né? Você tem, hoje em dia, a formação dos primeiros advogados, que são também coders, então a pessoa ela é interdisciplinar, ela conhece programação e conhece direito ao mesmo tempo. Então, existem cursos e a PUC oferece, e serão todos muito bem-vindos lá. Enfim, tanto na graduação, como na pós, estrito sensu, como nos cursos de verão e inverno. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão. Muito obrigado, Silvio.